Hello, hello, hello. We are back. Just a second. Let's see who is here. Did we lose anybody? I think we lost a few people. Just a second. Hello, hello, hello. Who's here? PH Paulo, Sérgio, Giza, Ferraz, Emanuele. What's up? What's up, guys? O tema de hoje vai ser, assim, algo fantástico, fenomenal. Modéstia à parte, o tema de hoje vai ser algo que realmente vai ser meio que, não quero dizer um tapa na cara. Não, vamos pegar uma coisa mais light. Vai ser essencial, vai ser um wake-up call. Então, é uma expressão em inglês que a gente utiliza bastante. Um wake-up call para muita gente. You are not part of the stream, audio and video add to stream. Let's see. Image, sound. Hello, everybody. Can you hear me? Instagram, you can hear me. YouTube, can you hear me? I want to know if the people on YouTube can hear me. Kevin, Andresa, Marcos, Eduardo, Luiz, can you hear me? Vocês conseguem me ouvir? Se sim, por favor, digam yes aqui na seção de comentários do próprio YouTube. Right, o tema de hoje é If you can dream it, you can do it. Parcialmente, ok? Parcialmente. Por que eu digo parcialmente? Porque tudo bem, você sonhar sobre uma coisa, você sonhar sobre aprender inglês é bom, é necessário sim, mas não é exatamente tudo. Com certeza não é tudo. E o porquê que não é tudo? Porque você acreditar que você consegue uma coisa não é o único ingrediente que você precisa para tornar aquilo realmente real, ok? É um fato. Sim, você precisa de motivação, você precisa acreditar que você consegue fazer certa coisa, mas isso não quer dizer que você precisa só de motivação. Eu posso ter toda a motivação do universo e decidir ser uma jogadora de futebol profissional e eu posso te dizer agora que não vou conseguir, eu já tenho muita idade, não tenho o skill set, não tenho o tempo, né, dedicado a fazer isso acontecer realmente. Ou seja, é uma coisa que simplesmente não vai acontecer. Agora, o que nós precisamos para entender o porquê você ainda não aprendeu inglês? Eu tenho gente que me segue desde 2008. E por mais que eu ame os meus seguidores, eu quero ter um caso, assim, de 2 anos no máximo com cada um de vocês. E depois vocês estão livres para aprender para falar inglês realmente, para utilizar o inglês sem precisar da minha ajuda. Então, 2, esticando no máximo 3 anos se você for muito fãzaço mesmo. Se você está aqui há mais tempo do que isso, ou se você está nessa sua jornada de aprender inglês há mais tempo do que isso, é porque talvez você esteja cometendo alguns erros de mindset em relação a aprender o inglês. Vamos aos fatos. Em primeiro lugar, as pessoas não conseguem aprender inglês, primeiramente porque elas não sabem what it takes to learn English, o que é necessário para realmente falar inglês. O que eu quero dizer com isso? Vou fazer um teste aqui com vocês rapidamente. Quando vocês estavam na escola, pelo menos era o meu caso, quando vocês estavam na escola, inglês era uma das matérias, correto? Todo mundo aqui teve alguma aula de inglês, né? Independente de ser, vamos dizer assim, uau, aquela escola com uma aula top,
ou, né, mais ou menos com aulas meio capengas, todo mundo no verbo to be, mas tinha, a matéria estava lá no quadro. Aprender inglês era um dos tópicos. Minha pergunta para você é a seguinte: aprender inglês, a matéria de inglês na escola, é mais parecida com que outra matéria na grade curricular? Quando você estava na escola, o inglês era mais parecido com qual matéria na escola? Me diga, por favor. Inglês na escola é mais parecido com qual outra matéria? Vamos ver aqui quem acerta. Eu estou pensando em uma ou duas matérias especificamente. Vamos ver quem acerta. Inglês é parecido com o que, pessoal? Vamos ver se alguém pega. Olha, alguém falou matemática. Érica Aos Santos. Liliane diz português. Quem dá mais? Quem dá mais? Estatística, religião. Mais português, português. Educação artística. Português, português, português. Português. Física. Gramática. Matemática. Matemática. Química. Química, eita. Tinha uma professora de química, gente, era divertidíssima, ela era meio louca. Literatura, não. A primeira pessoa que respondeu foi a pessoa que chegou mais perto. O inglês é mais parecido com educação artística. Foi quem falou aqui, a Daniela Cândida. Mais parecido com educação física, mais parecido com música. O que essas três matérias têm em comum? Fora as pessoas tentarem fingir que são matérias que não valem nada, vamos dizer assim. Na realidade, as pessoas não levam isso muito a sério. Porque na educação artística, na educação física, na música, etc., o que você faz é prática. Ninguém consegue passar o ano inteiro de educação artística escrevendo tese sobre a arte histórica de não sei das quantas. Normalmente não é isso. Você pega papel, caneta, lápis, giz, tinta, etc. e você faz. Então, deixa eu só explicar essa grande sacada. A maioria de vocês falou matérias como física, matemática e português. Uma ou duas pessoas falou educação artística, educação física, música, etc. Uma mínima parte das pessoas pegaram a ideia, ok? Ou seja, se você não tiver essa sacada de que inglês é prática, inglês é você colocar a mão na massa, é você errar, é você contornar as bordas e precisar pegar a borracha, apagar e fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo, você não vai entender que a matéria de inglês é uma certa atividade muito mais parecida, como, por exemplo, malhar. Se você entender que malhar, educação física e ir para academia tem tudo a ver com inglês, você vai pensar que inglês é igual ao português. E o português que a gente aprende na escola é completamente fora desse planeta. Por quê? Tudo bem, é uma língua, bateu. Só que você já sabe falar português quando você aprende português na escola. Você já sabe falar português quando você aprende as regras gramaticais. E você aprende literatura, você já sabe. Ou seja, inglês é prática. Se você não tiver essa clareza, você não consegue aprender o inglês de verdade. Essa é a sacada número 1. A sacada número 2 é que você precisa de um plano. Tendo clareza sobre o que é aprender inglês, que é muito mais prática do que teoria, muito mais prática do que teoria. Se o seu curso está muito na teoria e pouco na prática, você precisa mudar. Ou você precisa continuar no seu curso, mas colocar muito mais prática naquilo que você faz hoje, correto? Para certas coisas, você precisa de certos ingredientes. Ou seja, se você vai aprender o inglês na prática, você precisa se perguntar, tá, se eu vou aprender o inglês na prática, será que eu consigo aprender inglês só com livro? Vamos lá. Se você quiser aprender a falar inglês, como é que você vai conseguir aprender somente com um livro?
Estão entendendo? Tá começando a cair as fichas? Se você se imagina utilizando a língua inglesa, no seu dia a dia, como é que você vai fazer isso somente com teoria? Por favor, me diga. Não tem como. Não tem como. Você aprende a falar falando, você aprende a escrever escrevendo, você aprende a entender escutando e lendo. É a mesma coisa da prática. Uma vez que você tem, voltando, clareza sobre o que é o aprender inglês, passo número 1. E aí você precisa de um plano. O plano, ele pode ser o melhor plano do universo. Vai faltar um ingrediente que você precisa realmente calibrar. Eu posso ter o plano de estudar todos os dias 9h30 da manhã, com essa xícara aqui para me dar um pouquinho mais de motivação, nesse meu caderno aqui maravilhoso que eu comprei. E vai acontecer uma coisa. Assim como na academia, você vai ter obstáculos, você vai ter os doces que todo mundo vai te oferecer quando você começar a ir para academia. Você vai ter o fato de que vai estar chovendo algum dos dias, você vai ter encontro de compromissos todos que vão aparecer no horário que você vai fazer academia, etc. Você já sabe porque isso já aconteceu na sua vida. Com esse plano, você vai ter dias que você vai render mais e dias que você vai render menos. Fato. Sabendo disso, a gente precisa pensar no seguinte: o que eu posso fazer para aprender o máximo rapidamente no início da minha jornada, no início do meu aprendizado, e com isso você fazer o seguinte: conseguir a motivação para continuar a aprender inglês, não somente do fato que você deseja aprender inglês, isso é bom, mas pelo fato que você já está começando a ver um resultado. Isso faz muita diferença. Sim, você precisa da motivação inicial de sonhar com o inglês, você imaginar você pegando um avião, descendo em Nova York, você tá lá, é Natal, você tá com aquele climão, aquela jaqueta de inverno, o Starbucks na mão, você para pedir um táxi, assim, no meio do povo, você, sei lá, encontra o amor da sua vida que quer pegar o mesmo táxi que você, aquelas coisas de filmes, aquelas coisas bobas de filmes. Você pode ter essa vontade, você pode ter essa visão, mas além disso, você precisa ter o fato de que você olha as 5 últimas aulas que você fez de inglês e pensa: caramba, olha o tanto de coisa que eu já aprendi. Quando você vai para academia e você consegue passar 3 meses malhando pelo menos 4 dias por semana, pergunta isso para qualquer personal trainer, 4 dias por semana, levando a sério, 3 meses você consegue ver algum músculo. Você já consegue ver ou músculo, um pouquinho mais de definição, ou você vê que o seu nível de stamina está bem melhor, você está com mais resistência, você consegue ter um antes e depois, você fisicamente, você consegue perceber isso em aproximadamente 3 meses. A mesma coisa acontece em inglês. Você precisa estudar mais no início, talvez não estudar, mas aprender mais no início, pegar coisas que te motivam mais para o início, já começar voando para que você deixe de ficar sonhando somente com inglês e você passe a realmente ver que aquela motivação do seu dia a dia é você ter pedacinhos de coisas que você vai aprendendo tão rapidamente que aquilo é o que te dá a motivação para continuar. Porque acontece o seguinte: a história de todo mundo no Brasil em relação ao inglês é: me matriculei no curso, comecei a fazer, desanimei, parei. Me matriculei no curso, comecei a fazer, desanimei, parei. Em primeiro lugar, a clareza de você saber realmente aquilo que é necessário para você alcançar a fluência, mas esse plano, e essa é a última parte daquilo que eu tenho para te passar hoje. O plano para você aprender inglês precisa necessariamente contar com preparação para quando tudo der errado. Se você não estiver preparado hoje a continuar com a sua jornada em inglês, quando tudo estiver dando errado, você não
consegue mais voltar. E aí o que acontece é como se você tivesse uma esteira, se você me permite aí fazer mais uma analogia de academia. Você está numa esteira, você consegue, né, até um certo ritmo. No momento que você para de aprender inglês, o que acontece? A esteira não para, o tempo não para. E você, cai da esteira. Se você ficar parado, a esteira continua, mas você para. Para você levantar e continuar na esteira rapidamente, você precisa já correr e voltar rapidamente, para você não perder o ritmo. Se você para, fica muito mais difícil de você voltar para a esteira. Então, quando você começa a aprender inglês de verdade, você precisa ter isso em mente. Clareza sobre o que é muito mais parecido com educação artística e educação física do que português, do que línguas, do que teoria, é prática pura. Sabendo que a prática tem aquele momento de se eu preciso praticar falar, eu preciso praticar falar, é isso. Se eu tô só lendo inglês e o meu regime de estudo é só leitura, eu não tenho expectativa humana de que eu vou falar bem se eu estou só lendo. Mesma coisa, quem entra para o curso Master Fluency, e eu falo toda a aula, a resposta você precisa falar em voz alta. Tem gente que chega na metade do curso e fala assim, não, eu tô com dificuldade de falar, porque a pessoa não falou durante o curso inteiro como nós comandamos. Ela só ouviu. Então não tem como, gente, não existe mágica. Você aprende a jogar futebol jogando futebol. Você não aprende a jogar futebol lendo um livro sobre como jogar futebol. Inglês é exatamente a mesma coisa. Fazendo um plano, qual é o seu plano de estudos? Quantas vezes por semana você vai aprender? Sabendo que isso exige bastante prática. Que tipo de disciplina você vai exercitar? Como você vai exercitar o seu speaking? Como você vai exercitar o seu listening? Se é isso que você quer realmente para comunicação. Como você vai reagir quando tudo der errado? Muito, muito importante você ter isso em mente. Por quê? Porque tudo dá errado. Quem aqui conseguiu completar um curso de inglês, conseguiu completar 6 meses de academia, sem um dia de doença, sem um dia de doença na família, sem um dia do seu pet ficar doente, sem um dia do seu pneu furar, sem um dia de ser feriado justo no dia que você quer realmente treinar, sem um dia de acontecer alguma coisa, teve aí uma infiltração na sua casa, você não consegue, né, sair de casa sem resolver o problema. Não tem como, é impossível. Então, gente, vamos cair na real. Às vezes a gente precisa de um pouco disso, um pouco aquela chamada down to earth, de vamos ficar aqui pés no chão. O inglês é uma disciplina prática que ela te dá exatamente o que você investe. Se você investe tempo, energia no inglês, se você tem uma metodologia prática que realmente treina aquilo que você quer conquistar, você recebe exatamente isso de volta. Se você tem o inglês como uma pílula mágica, se você tem cursos de inglês como uma coisa que você compra e imediatamente faz um download no cérebro e você consegue falar, ou se você acha que você consegue treinar a escrita e de repente você vai estar falando sem treinar a fala, não dá certo. Essa é a hora de você cair na realidade e você tentar realmente ao máximo fazer as coisas mais interessantes, mais construtivas e mais motivacionais todas no início, para que você tenha um gás que mude a sua motivação daquele simplesmente eu quero, eu desejo, eu tenho um sonho, do eu vou continuar isso aqui porque é um mal barato, eu consigo fazer, eu tô conseguindo, eu tô aprendendo, eu tô às vezes saindo fora da minha zona de conforto, eu tô me exercitando. Essa é a pegada. Você precisa entender que o seu corpo precisa ser transformado num processo, né, de academia, vamos dizer assim, de workout. A mesma coisa, o seu cérebro precisa participar dessa transformação durante o seu aprendizado de qualquer língua, não é só o inglês, qualquer língua. E para isso você precisa count the cost, conte o custo.
Você tem tempo para aprender inglês? Você tem 30 minutos por dia, 4 dias por semana? Se a sua resposta é sim, beleza. Depois disso, você está disposto a colocar energia, levar a sério por 3 meses para você começar a ver esse gostinho inicial da vitória? Se sim, beleza. Você tá a fim de colocar um pouco de diversão, talvez, no início dessa sua jornada? Você tá disposto a assistir algumas coisas, de ouvir alguns podcasts, assistir seriados, etc., para tornar isso mais interessante no início? Se sim, essa é a jornada certa para você e eu tenho certeza que você vai conseguir, desde que você encontre realmente aquela metodologia que vai de encontro com a sua necessidade e a sua expectativa. Eu espero que isso tenha te ajudado um pouco, relembrando, clareza sobre o que é o inglês acima de tudo, o que é e o que não é o inglês, o plano que você precisa ter. Outra coisa é o plano para quando o plano não der certo e pensar em 3 meses. Pensar em não uma maratona, que a maratona você vai de pouquinho em pouquinho e você só dá um gás no final. Inglês não é uma maratona, não é uma maratona. O inglês é você ter uma corrida rápida de 3 meses e você colher os frutos desses 3 meses, às vezes até comemorar um pouco, dar uma pausa, mas já voltar para os próximos 3 meses. O início é muito, muito importante para que você consiga resultado máximo num curto espaço de tempo, utilizando isso como gás para as próximas etapas. É isso, esses são os meus pensamentos de hoje. Thank you very much. Deixa eu ver se eu tenho alguma dúvida para tirar aqui. Quando chega a hora de estudar, eu não estudo e deixo para mais tarde, e depois eu não tenho mais vontade de estudar. Como resolver isso? É o seguinte, em primeiro lugar, você precisa definir, quem foi que perguntou isso? Davi, você precisa definir se esse é o período do dia que você mais rende. Eu tenho um rendimento bom no início da tarde, porque eu tenho almoços mais leves, então para mim eu consigo render no início da tarde ou então de manhã, né? São picos assim que variam. Você precisa identificar primeiro, né, qual é o seu pico de energia. Outra coisa, é muito bom você ter um amuleto. O que é um amuleto? É você pegar uma música em inglês ou na sua língua, né, target, uma música que te dê vontade de aprender a língua inglesa. Então, no seu caso, uma música em inglês que te deixa assim, uau, eu preciso aprender, eu preciso entender o que eles estão falando, ou então eu já entendo o que eles estão falando, eu quero mais. É uma coisa que te deixe assim para cima e realmente interessado em aprender inglês. Se você tiver isso, simplesmente tocar essa música, escutar essa música no fone de ouvido, nesse horário que é para você começar os seus estudos, senta, papel e caneta na mão para estudar, papel não, mas fone de ouvido, computador, celular, naquele horário, naquela primeira música, você começa, fecha os olhos, começa a imaginar, você começa a se imaginar em Nova York, em Sydney, na Austrália, em Dublin, na Irlanda, seja lá onde for, em Londres, esteja lá presente da cabeça mesmo, de você, pô, eu tô lá. Quando você sentir que você tá lá, esse é o momento para você começar a estudar, beleza? Faça isso quantas vezes forem necessárias. E quando você vê que não tá funcionando tão bem quanto funcionava antes, mude a sua música de amuleto, beleza? Cara, isso funciona como uma coisa louca. Louca. Beleza? That's it. Thank you very much. I will see you soon, very soon. Take care.